Item número: SCP-001. Classe do objeto: Euclídeo/Keter. Procedimentos especiais de contenção. Devido à natureza de SCP-001, não são necessários procedimentos de contenção. O monitoramento 24 horas por semana de SCP-001 deve ocorrer a partir de uma distância segura, mais de 10 km, de um local pré-determinado. Sítio 0. A localização do Sítio 0 é conhecida apenas pelo atual administrador da Fundação e pelo único agente de nível de supervisor de fé abraâmica, o 5-14, atribuído para monitorar SCP-001 no Sítio 0. O referido agente está autorizado a tomar qualquer ação necessária, caso SCP-001 se torne ativo, e é necessário alertar imediatamente o administrador e todos os outros agentes do nível de supervisor, se SCP-001 mostrar qualquer alteração no comportamento, pois isso pode constituir o início de Patmos, um cenário de fim do mundo classe XK. Caso SCP-001 se torne ativo de qualquer forma, funcionários devem consultar imediatamente a série de ordens de emergência de Patmos. Os algoritmos de decodificação da ordem de emergência Patmos devem ser mantidos no local no Sítio 0 na posse do observador designado e devem ser transmitidos para os escritórios da Fundação SCP apenas no caso de SCP-001 se tornar ativo. Os funcionários da Fundação com papéis vitais em uma ou mais variantes do procedimento de emergência Patmos devem ser avisados para tomar as seguintes precauções: manter boas relações com uma ou mais religiões abraâmicas organizadas. Para manter em mão um fornecimento do seguinte: água benta, o rosário, crucifixo, cruz, tapete de oração ou outro símbolo abençoado por um clérigo abraâmico de bispo ou grau superior equivalente, uma cópia das escrituras abraâmicas, Torá, Bíblia, Alcorão, e suprimentos de emergência padrão em forma móvel. No caso de um cenário de arrebatamento pré-milenário, todos os funcionários vitais devem designar um agente secundário de fé não abraâmica. O referido agente secundário deve ser informado da localização da cópia do procedimento de emergência Patmos do designado primário e um agente memético letal, e deve ser mantida em status pronto para assumir as funções do primário conforme necessário. Manter a familiaridade com todas as outras anomalias envolvidas em possíveis cenários de fim de mundo de classe XK. Descrição: SCP-001 é uma entidade humanoide, aproximadamente 700 côvados de altura, localizado em local não revelado perto da interseção dos rios Tigre e Eufrates. São conhecidas as seguintes características sobre a entidade: uma série de apêndices luminosos, semelhantes a asas que emergem dos ombros, costas, templos, tornozelos e pulsos da entidade. Embora uma contagem exata nunca tenha sido estabelecida, a maioria dos observadores coloca o número de asas em qualquer lugar de 2 a 108, sendo o número médio de 4. Uma arma branca, possivelmente uma espada ou faca, SCP-001-2. A arma parece emitir chamas a uma temperatura que rivaliza com a do Sol, com base na análise espectrográfica, embora não pareça haver efeitos destrutivos do calor intenso na área circundante. Qualquer entidade que se aproxima dentro de 1 km de SCP-001 é imediatamente atingida pela arma e obliterada da existência. Todas e quaisquer ações hostis tomadas para SCP-001 resultaram na aniquilação do atacante, independentemente do alcance. Ver relatório de incidentes sobre a experiência de mísseis submarinos do Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004. SCP-001 parece estar de pé com a cabeça inclinada em um gesto de súplica com SCP-001-2 mantido em ambas as mãos, apontando para baixo na frente dele. Desde originalmente registrado pelo fundador durante dados expurgados anos atrás, e SCP-001 ainda não mudou de posição. Os seres humanos expostos ao relatório SCP-001 ouvem uma voz em suas cabeças, dando-lhes uma diretiva que o sujeito não pode ser desobediente. A diretiva mais comum é esqueça, o que leva o sujeito a se afastar de SCP-001 sem a lembrança de encontrá-lo. Em raras ocasiões, no entanto, outras diretivas foram dadas.
O mais famoso é o dado ao fundador, prepare, que ele afirmou formou o ímpeto para a fundação dados expurgados para catalogar e conter todos e cada um artefatos sobrenaturais e ou paranormais que representam uma séria ameaça à existência atual da humanidade. Esta é a organização agora conhecida como a Fundação SCP. Os observadores relataram que SCP-001 parece estar parado em frente a um portão de proporções imensas. Fotografias de longo alcance ocasionalmente detectaram o que parece ser um bosque pastoral dentro, contendo inúmeras outras entidades menores de uma composição quase idêntica ao de SCP-001, bem como várias árvores frutíferas de composição desconhecida. De particular destaque, são duas árvores frutíferas de imensa proporção perto do que parece ser o centro do bosque. Como se observa, parece ser uma macieira comum, embora o outro tenha um fruto desconhecido na terra, descrito como dados expurgados. É a crença declarada do fundador que o portão que os guardas de SCP-001 podem ser o portão do dados expurgados com base em correlações com textos da Babilônia Antiga e os pergaminhos do Mar Morto. Nesse caso, pode-se deduzir que a entidade conhecida como SCP-001 pode resultar em dados expurgados. Adendo 001 A. Registro de experimentos. Raio de morte efetivo de SCP-001. 2. 1. Experimento A. Um funcionário de classe D, instruído a se aproximar de SCP-001 o mais próximo possível. Resultado. Ao fazer contato visual com SCP-001, o sujeito é ordenado a sair. O sujeito imediatamente se afasta da entidade. Apesar das repetidas ordens para continuar o experimento, o funcionário de classe D se recusou a obedecer e foi executado pelos guardas. Após a execução do funcionário de classe D, todos os pesquisadores envolvidos foram eliminados instantaneamente por uma força desconhecida, presumivelmente de SCP-001. 2. 2. Experimento B. O robô de controle remoto orientado para se aproximar de SCP-001. Resultado. Ao aproximar-se dentro de 1 km de SCP-001, o robô é obliterado, presumivelmente por SCP-001. 2. Todas as novas tentativas de reconhecimento remoto têm o mesmo resultado. 3. Experimento C. 100 drones pré-programados instruídos a abordar SCP-001 de vários ângulos simultaneamente. Resultado. A coordenação é bem sucedida, e todos os 100 drones cruzam a marca de 1 km simultaneamente. No entanto, todos os 100 são obliterados simultaneamente por SCP-001. 2. O observador designado no sítio 0 informa que SCP-001. 2 pareceu atacar todas as direções ao mesmo tempo. SCP-001 não mudou de posição enquanto isso ocorreu. 4. Experimento D. Míssil teleguiado disparado a partir de uma distância de 3 km. Resultado. SCP-001. 2 oblitera um míssil ao cruzar a marca de 1 km, destruindo simultaneamente o local de lançamento e eliminando todos os funcionários. 5. Experimento E. Míssil balístico intercontinental disparado pelo submarino nuclear SCP Nautilus. Resultado. Ver experimento de míssil submarino do Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004. 6. Experimento F. SCP-076 e a Força Tarefa Móvel Ômega-7 são instruídos para se aproximar de SCP-001. Resultado. SCP-076 se recusa a cumprir a missão, apesar de não estar informado sobre a natureza da missão. Ao ser perguntado por que, SCP-076 responde: não. Simplesmente não. 7. Experimento G. SCP-073. Devido aos resultados da experiência F, SCP-073 não foi informado do seu destino até chegar ao sítio 0. Resultado: SCP-073 aproximou-se da área. Ao ver SCP-001 de longe, SCP-073 ficou angustiado e pediu para abortar. SCP-073 foi ordenado para continuar. Nesse ponto, o símbolo na testa de SCP-073 tornou-se dados expurgados. A experiência foi encerrada devido a dados expurgados.
Veja Adendo 001-A. Adendo 001-A. Por ordem executiva do administrador, nenhuma outra experiência deve ser realizada com SCP-001. Nenhum SCP adicional deve ser exposto ao SCP-001. SCP-001 não deve ser usado para neutralizar outros SCPs perigosos. Consulte os procedimentos de contenção revisados para obter detalhes. Adendo. Em DIN, a seguinte transmissão errante foi recebida pelos funcionários da Fundação. Iniciar procedimento de emergência Patmos Omega Atmic. Todo funcionário da Fundação. A mensagem a seguir foi recebida a aproximadamente horas, minutos e segundos da manhã no sítio 0. SCP-001 deixou sua localização. O portão está aberto. Eles estão andando por aí. Oh Deus, é tão bonito. Ele é o Senhor Querendo, ele é o Senhor Querendo, o Senhor Querenaraparaz, ele é o Senhor Querendo, ele é o Senhor Querendo, o Senhor Querenaraparaz. Ele é o Senhor Querendo, ele é o Senhor Querendo, o Senhor Querenaraparaz. O Senhor é o verdadeiro Deus, o Senhor é o verdadeiro Deus, o Senhor é o verdadeiro. O Senhor é o verdadeiro Deus, o Saó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é devido à confluência deste evento com a recente violação de SCP-995, a abertura de SCP-616 e a ativação de SCP-098, a Fundação deve iniciar imediatamente os preparativos para um cenário de fim de mundo de classe XK. SCP-076 e SCP-073 devem ser obtidos imediatamente. Todos os funcionários devem desbloquear e decodificar a ordem de emergência Patmos Omega e seguir todas as ordens dentro. Sítio 19 deve ser protegido, e todos os SCPs e funcionários não essenciais terminados ou destruídos. Repito, devido à confluência deste evento com a recente violação de SCP-995, a abertura de SCP-616 e a ativação de SCP-098, a Fundação é obrigada a iniciar imediatamente os preparativos para um cenário de fim de mundo de classe XK. SCP-076 e SCP-073 devem ser obtidos imediatamente. Todos os funcionários devem desbloquear e decodificar a ordem de emergência Patmos Omega e seguir todas as ordens dentro. Sítio 19 deve ser protegido, e todos os SCPs e funcionários não essenciais terminados ou destruídos. Repito, devido à confluência deste evento com a recente violação de SCP-995, a abertura de SCP-616 e a ativação de SCP-098, a Fundação é obrigada para imediatas preparações para um cenário de fim de mundo classe XK. SCP-076 e SCP-073 vêm de ser obtidos imediatamente. Caim e Abel, meus dois filhos, eu estou chegando, e todos os funcionários devem desbloquear e decodificar. Eis que estou à porta e bato a qualquer um de Fisfira Mesegiral Alacaf 3242. Dólares para minha terra cheia frutos for circunflexo é sustenido dólares sustenido dólares. Sinal perdido ao entrar em contato com sítio 0/5/14 afirmou que nenhuma mensagem desse tipo havia sido enviada de sua localização e que SCP-001 permaneceu inerte. A transmissão foi inicialmente determinada a ser um engano. No entanto, o exame aprofundado da transmissão revela um carimbo de data/hora datado dos dados expurgados no futuro. É teorizado que dados expurgados